consultório. Aqui não é um consultório. Pouco se fala sobre como é tentar viver um amor saudável depois de sobreviver a um relacionamento abusivo. Amar, confiar, se entregar. Tudo isso pode ganhar um peso novo quando alguém carrega feridas que ainda estão abertas. Hoje, a gente conta a história de Gardênia, uma jovem que viveu um namoro marcado por mentiras, manipulação e feridas que ecoaram por anos. Mas essa também é uma história de sobrevivência e de reconstrução. Essa história se passa no interior da Bahia e acho muito interessante trazermos histórias de interior, porque às vezes eu como uma boa pessoa do interior, sinto que as histórias do interior, elas são muitas vezes invisibilizadas pelo caos ao redor, né, de cidades maiores, etc. E essas histórias acabam se perdendo no tempo. Por isso que é gostoso de contar histórias que acontecem em lugares que às vezes se passam por nada. Gardênia, ela tinha pouco mais de 16 anos quando conheceu um homem mais velho. E detalhe, ele não demonstrava que era mais velho. Parecia que ele gostava realmente de ser comparado com uma pessoa mais nova. E aí passou batido. Não houve pedido oficial de namoro. Foi ela quem tomou a iniciativa. Na época, acreditava que ele queria algo sério. Mas olhando pra trás, ela percebe que ele apenas deixou as coisas acontecerem, sem coragem de dizer o que realmente queria. O jeito bad boy dele mexeu com ela. E eu acho que esse jeito entra também nessa característica. Ele não parecia ser tão velho porque ele aparentava, assim, no jeito de se vestir, no jeito de se portar e na forma também, porque ele nunca assumiu, de fato, essa idade mais avançada. Ele fazia ela se sentir única. Ela era, assim, parecia que ela era tudo na vida dele. Era algo que ele conseguia fazer com que ela se sentisse realmente especial. E ele sabia exatamente o que dizer, ele sabia exatamente como agir. Era um mundo completamente novo para ela. E ela mergulhou. Ninguém ao redor aprovava esse relacionamento de fato. Mas quem é que ouve alguém quando tá apaixonado? Tu é cego! O começo foi bom, como todos os começos são, na maioria das vezes. Mas as mentiras vieram cedo, muito cedo. Essas mentiras eram pequenas no início. Era sobre a idade, né, um fato. Sobre o uso de maconha, por exemplo. E ela falou pra gente que nada disso seria um grande problema pra ela se ele tivesse sido honesto. Mas aí ele escolheu mentir. E as mentiras cresceram junto com essa relação. Tem um detalhe sobre as pessoas não quererem que se relacionasse com ele, que ela tivesse esse contato com ele, porque todas essas pessoas de fora, elas conseguiam perceber que existia alguma coisa errada nesse menino, nesse homem. Alguma coisa que ele já tinha feito, e como era um interior, a cidade pequena, as pessoas conseguiam ter essa noção. Muitas vezes é um simples boato, mas às vezes também tem fundo de verdade. Só que aí ela preferiu realmente não acreditar. O que leva a gente a simplesmente fingir que nada tá acontecendo? Tipo, a não acreditar nas coisas? Qual é a motivação que faz com que a gente, mesmo que de forma inconsciente, eu sinto que uma das respostas para essa pergunta pode ser porque ela simplesmente queria viver essa experiência. Mesmo que socialmente, moralmente, o mais correto seria, não se envolva. Não se envolva com uma pessoa mais velha, não se envolva com uma pessoa que é mal falada, não se envolva. Mas será que inconscientemente ela não queria realmente estar fazendo parte desse processo, seja por qualquer motivo que exista aí já implantado dentro dela? Às vezes eu sinto que é realmente por vontade própria. É uma vontade que a gente não aceita, que é uma vontade. Muitas vezes a gente acredita que é algo que é carregado, que é levado, né? A gente se coloca nessa posição de vítima, mas eu acredito que muitas vezes realmente é uma escolha, mesmo que seja uma escolha difícil. Teve um episódio que envolveu até questões de identidade falsa. Esse rapaz, que eu e o Herbert acredita que nem merece nome, ele queria muito competir em um campeonato de futebol. Só que ele era mais velho e nesse campeonato não aceitava. E aí ele fez toda uma mutretagem aí pra fazer uma identidade falsa. E ele foi descoberto. Surprise, motherfucker! Gente, isso saiu até no jornal da cidade. Interior, né, gente? Vocês sabem como as coisas correm. Aquele micro jornal da cidade, que às vezes nem precisa do jornal, todo mundo já tá sabendo, mas tá lá, né, cravado, e provavelmente, né, deve ter alguma coisa na internet sobre isso. Foi eternizado de uma forma aí não muito legal.
Com o tempo, a agressividade começou a aparecer. Ele passou a desconsiderar os sentimentos dela de forma muito mais direta. Teve uma noite numa ligação que ele estava bêbado e ele foi muito grosseiro com ela. E aí, a tia, perto dele, estava presente, ouviu a conversa, tentou intervir, mas ele respondeu a seguinte frase: Ela já tá acostumada. Como você se sentiria escutando que já é acostumada com o sofrimento e por isso tem que continuar sofrendo? E não importa o que você sente, a sua dor não importa. Vai continuar sofrendo e pronto. A iminência do sofrer. Eu acho que nenhuma pessoa deveria se acostumar a esse sentimento. Nenhuma pessoa deveria se acostumar ao fato de viver nesse processo de sofrimento, porque, na verdade, a vida não tem mais nada para oferecer. No meio dessa ligação, ela desligou. Já não aguentava mais, né? Mas no dia seguinte, ele ligou chorando, pedindo desculpas, todo aquele belelê. E ela acabou aceitando mais uma vez. Aqui é um processo de identificação muito grande, porque quem já viveu esse tipo de história sabe. O controle emocional vai se instalando devagar, silenciosamente, e ele fazia com que ela se sentisse muito inferior, como se não soubesse de nada, como se precisasse dele para tudo. Nada que ela fizesse sozinha valia realmente a pena, sempre tinha que ter um movimento da parte dele. Ela passou a acreditar que não podia ficar sozinha. As mentiras, elas viraram rotina. E embora não tivesse provas, ela sentia que tinha alguma coisa errada. Ela estava sendo traída. Ele evitava andar de mãos dadas com ela, não queria ser visto em público com ela. Ele dizia assim: não me sinto à vontade com você. E ela sempre ali, relevando as coisas que escutava. Até porque ela já estava acostumada, né? Apesar dela não ter certeza sobre essa traição, ela desconfiava de uma menina que era amiga dele, alguma coisa assim, e teve a certeza, a comprovação que realmente estava sendo traída, porque uma amiga de Gardênia contou para ela que viu os dois juntos. E foi aí que ela decidiu terminar com ele. Terminou por mensagem e estava ali decidida a não voltar mais atrás. Vale a gente destacar uma coisa bem interessante que aconteceu. Esse rapaz, o sem nome, ele não era bem visto na cidade. E várias coisas, várias situações reforçavam isso. Enganações com outras pessoas, passando a perna nas pessoas, agindo com má fé. E eis que surge um acontecimento muito marcante. Vamos lá. Dentro de todas essas coisas que ele fazia com relação às pessoas da própria cidade e tudo mais, teve um fato que foi muito revelador. Gardênia descobriu que ele estava fazendo programa, estava recebendo dinheiro para transar com outras pessoas. Então ele era do job. Que laranjada! Só que detalhe, essas pessoas eram homens, tá? Então ele era um garoto de programa, fazia programas aí com homens mais velhos da cidade. Homens assim até que inclusive conhecidos por fazer esse processo, né? De pegar pessoas mais jovens. Mesmo ele sendo mais velho que Gardênia, ele era muito mais velho do que esses outros homens no qual ele saía. Então isso também foi uma revelação, dentre várias, sobre essa pessoa. Eu acho que já tá bom, né, gente, a gente encerrar, porque são tantas coisas que essa pessoa fez que eu acho que já tá bom. Essa pessoa sem nome, né? Depois da mensagem de término, ela voltou. Ele sabia manipular. Contou histórias, inventou desculpas e ela acreditou. Ou talvez só tenha fingido acreditar, porque já estava cansada. Também, gente, quem não cansa, né, desse jeito? O namoro como um todo durou 11 meses. Mas para ela parecia uma eternidade. A última vez que eles se viram ainda como casal, ele estava bêbado, cheirando a cachaça, e naquele momento ele foi agressivo. Ele empurrou ela no meio da rua e, mais uma vez, ela relevaria, porque ele estava bêbado, né? Ele não estava em sã consciência. O sem nome, ele teve que viajar para a cidade grande e aí acabaram tentando um namoro à distância. Mas foi aí que veio a verdade.
Um amigo dela mandou prints de conversas do Sem Nome com outras mulheres em um grupo de conteúdo explícito. Ele não sabia que esse amigo dela fazia parte do grupo. E ali ficou claro, a Gardênia, ela estava sendo traída várias e várias vezes. Não somente com aquela pessoa que ela achava que ele estava traindo aquela menina, mas com muitas outras também. Ali era o que ela precisava para enxergar o que evitava há meses. Dessa vez ela terminou sem luto, sem dor e com alívio. Ela sofreu tanto durante esse tempo que não teve nem espaço para que a dor, que já tinha sido sentida em muitas parcelas, se fizesse presente ali naquele momento. O mais difícil veio depois, reaprender a confiar, reaprender a amar. Gardênia, ela criou uma armadura. Achava que ser leve, confiar, acreditar nas pessoas só traria sofrimento. Dentre os primeiros relacionamentos que ela teve, esse foi um dos que definiu muito como ela reagiria de acordo com as experiências que viria a ter a partir dali. Anos depois, ele ainda tentou, de alguma forma, se reaproximar dela. Disse que tinha voltado para a cidade por conta dela, né, para o interior. Mas ela já era outra pessoa, ela não cedeu. Hoje, quando eles se veem, não existe nada concreto. É algo que ela realmente conseguiu, enquanto pessoa, afastar essa pessoa, esse sem nome da vida, de forma literal, mas que ainda assim ele ronda de alguma forma. O que ainda atravessa Gardênia não é ele de fato, mas são os traumas. Ela nunca aprendeu a lidar com eles e acabou afastando pessoas incríveis por medo de reviver aquilo tudo. A história de Gardênia deixa uma pergunta pra gente: como seguir em frente depois da dor? Como confiar em alguém quando a última vez que confiamos, sangramos? Talvez não exista resposta exata, mas existe escuta. E talvez seja por aí que o caminho para ressignificar comece. E quantas Gardênias existem nesse mundo? Tchau! Beijo!